que é sobre cura. E é um assunto que muitas pessoas têm dificuldades em entender, muitas pessoas têm falta de revelação a respeito desse assunto, mas hoje, debaixo da unção do Espírito Santo que se faz presente, nós vamos esclarecer algumas coisas à luz da palavra, que é a nossa autoridade máxima, e eu tenho certeza que você vai sair abençoado. Quero desde já abençoar os ouvintes que estão nos ouvindo através do CD, que estão nos ouvindo através da internet. Eu quero te abençoar até onde o alcance da minha voz chega. Essa unção está chegando para libertar, para trazer cura, para trazer salvação, para quebrar todo o jugo e toda a prisão que há na tua vida. Quero que você baixe a sua cabeça, peça silêncio agora no santuário. Amém? Vamos orar, vamos falar um pouquinho com o Papai do Céu, porque a solução do teu problema vem do Senhor. Ela não vem de mim, ela não vem de ninguém a não ser do Senhor. Então, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, para que você possa concentrar-se no trono da graça. Senhor, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade, quero te agradecer pela tua unção que se faz presente. E eu declaro, Senhor, que até onde a minha voz chegar, em nome de Jesus, a tua unção chega junto, Senhor. Em nome de Jesus, a tua unção que está presente para quebrar o jugo do pecado, para libertar o cativo, para curar o enfermo e tirar, Senhor, qualquer cativeiro. Em nome de Jesus, nós liberamos essa unção. Nós quebramos, Senhor, todo o jugo. Nós quebramos, Senhor, toda a prisão em nome de Jesus. Pai, a tua unção se faz presente para curar, Senhor. Libera essa unção de cura agora em nome de Jesus. Peço, Senhor, que as mentes sejam libertas. Pai, que haja entendimento da tua palavra, Senhor. Que teu Espírito possa atuar e operar em cada vida, em cada coração nesse momento, em nome de Jesus. Toda máscara, toda venda sobre as mentes, eu ordeno que seja retirada nesse momento. Que as pessoas tenham a liberdade de decidirem-se por Jesus Cristo. E se você crê, diga amém. Graças a Deus. Então, cura. Será que cura é da vontade de Deus? Eu vou dizer uma coisa para vocês, meus amados. Infelizmente, dentro da igreja, tem muitas pessoas que acham que não. Que Deus cura se Ele quiser, às vezes é da vontade de Deus, às vezes não é. Infelizmente, eu já ouvi absurdos de que Deus coloca a doença nas pessoas para ensinar alguma coisa, para fazer alguma coisa, para cumprir algum propósito. E isso não poderia estar mais longe da verdade. Então, em nome de Jesus, eu quero que você tenha entendimento da palavra de Deus. E se você vai ouvir algumas coisas que talvez vão contra a sua teologia, eu peço que você tenha um pouquinho de paciência, que você me escute e que você pegue a sua Bíblia e que você possa estar pesquisando por você mesmo. E mais importante de tudo, é que você abra o seu coração e deixe o Senhor falar com você. Porque Deus não é Deus de confusão e o Espírito de Deus, Ele nos ensina toda a verdade. Então eu quero te encorajar a ter humildade, porque muitas vezes a gente deixa de receber uma palavra, deixa de receber até mesmo, sabe, a solução para os nossos problemas, simplesmente porque vai contra algumas coisas que nós aprendemos, algumas convicções que nós temos. Mas em nome de Jesus, se você verdadeiramente quer mudança para a sua vida, se você diz que ama o Senhor, você vai analisar as coisas à luz da Bíblia, que é a palavra de Deus e é a verdade absoluta. Então, as coisas que eu vou estar compartilhando não são minhas opiniões, porque eu não tenho opinião própria. Eu represento um rei e as minhas opiniões são as opiniões do meu rei. Eu não tenho minha opinião própria. As minhas opiniões são as opiniões do Senhor. Amém? Então, a cura, ela é da vontade de Deus, tá? Eu tenho uma palavra aqui de João 6,38. Por favor, abra a sua palavra. Eu sempre encorajo os meus alunos e os meus discípulos e os membros da nossa igreja a estarem sempre anotando. Nunca confie na sua memória e também não leva tudo que a gente fala ao pé da letra. Pesquise por você mesmo. Tem muita gente que está em situações difíceis simplesmente porque ouve as coisas e não vai pesquisar por si só. Ah, pastor, eu tenho que agora estar desconfiando de tudo que eu ouvi dos meus pastores, dos meus líderes. De maneira nenhuma, meu querido. Mas a palavra diz que é para você reter o que é bom, para você analisar as profecias, para você reter aquilo que é bom. Então, logo, você precisa estar sempre ligado naquilo que você está ouvindo e estar sempre à luz da palavra, confirmando se realmente é isso que vem do Senhor. Amém? João 6,38.
Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. É Jesus falando. Então, curar os enfermos é da vontade de Deus. E muitas vezes, apesar disso, os cristãos que necessitam da cura, eles dizem: talvez Deus tenha colocado essa enfermidade sobre mim com algum propósito. Eu acho que Deus me deu essa doença para que eu orasse mais, porque eu não estava orando. E aí, quando eu quebrei a perna, aí eu fiquei 2 semanas de férias, né? Porque eu tive que colocar gesso. E aí, agora eu estou orando todos os dias. Jesus disse em Mateus que é para você orar todo o tempo. Amém? O apóstolo Paulo também fala em Tessalonicenses para você orar sem cessar. Em Efésios 6 ele fala de você colocar toda a armadura, e uma das armaduras é a oração em todo o tempo no Espírito. Amém? Então é um mandamento, não é uma sugestão. Por isso que chama mandamento. Porque não é uma sugestão. Então, você tem uma ordem que está na palavra de Deus, que é de você orar, que é de você comunhar com outros irmãos, com outros cristãos, ou seja, de você frequentar os cultos da sua igreja. Amém? Você tem uma ordem que é para você trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Você tem uma ordem de andar em amor, em perdão. Isso não são sugestões. É algo que Deus está sugerindo para você fazer se você quiser. Amém? Então, oração, meu amado, é uma ordem do Senhor para a sua vida. Amém? Então, Deus não precisa colocar doença em você ou qualquer uma outra situação para que você faça o que Ele já mandou você fazer na palavra dele. Amém? Então, não aceite essas mentiras do inferno. Tá? Se a gente quer saber como Deus é, a gente precisa olhar para Jesus. Porque Jesus é a encarnação de Deus, ou seja, Deus em forma de carne. Então, se você quer saber como Deus é, como Deus agia, interagia com as pessoas, você precisa olhar para os evangelhos. Então, eu te encorajo a fazer isso. Quer saber como Deus agia e interagia com as pessoas? Olha para Jesus. E você vai analisar que Jesus nunca recusou curar nenhuma pessoa. Amém? Você não vai ver nenhum incidente de Jesus falando: eu não vou orar por você agora porque eu não sei se é da vontade de Deus que você seja curado. Ou então, volta mais tarde que depois eu oro para você. Eu não sei, talvez seja, talvez não seja, talvez Deus tenha colocado essa doença em você com algum propósito. Você não vai ver nada disso no Novo Testamento, meu amado. Então eu quero te encorajar a ter esse entendimento. Porque talvez o que você não sabe esteja te matando. Em Oséias 4:6, a palavra fala que o meu povo perece porque falta o conhecimento. E é tão interessante que ele não fala que o meu povo perece ou é destruído porque falta educação. Que o meu povo é destruído porque falta dinheiro, porque falta emprego, porque falta moradia, porque falta plano de saúde. De maneira nenhuma, ele fala que o povo é destruído porque falta conhecimento. E como eu costumo dizer, ignorância mata. O que você não sabe, talvez seja a coisa que esteja te matando. Mas eu creio que hoje você vai receber conhecimento e você vai ser liberto. Em nome de Jesus, amém? Então a pergunta é: Jesus já colocou alguma doença em alguém? Você já viu algum incidente nos evangelhos onde Jesus colocou alguma doença em alguém? Não tem nenhuma. Todas as pessoas que chegaram até Jesus pedindo uma cura, uma libertação, foram curadas. É muito interessante. Em Atos 10:38 diz que como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, que foi por toda parte fazendo bem e curando todos os enfermos, os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A própria palavra trata doença como uma opressão do diabo. Logo, se doença é opressão do diabo, como é que isso pode ser de Deus? Deus não pode dar aquilo que ele não tem, meu querido, minha querida. Tem doença no céu? Eu costumo brincar. Você já viu por aí alguém que teve visão aberta, viu algum anjo com uma asa quebrada, né? Ou de repente com uma lepra na asa, alguma coisa assim, andando de muleta, andando manco? De maneira nenhuma. Deus não pode dar. Deus só pode dar aquilo que ele tem. Amém? Abra aí em Tiago 1:16-17, você vai ver. Está dizendo assim, ó. Vamos ler? Amados, não se deixem enganar. Tudo que é bom e tudo que é perfeito vem de onde? Do alto, isso. E desce do Pai das Luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Amém? Então a gente pode concluir que tudo que é bom e tudo que é perfeito vem de Deus. Amém? Logo, tudo que é ruim, tudo que é imperfeito vem de onde? Vem do diabo.
Amém? Então, se tudo que é bom e tudo que é perfeito vem de Deus, logo doença não vem de Deus, meu querido, minha querida. Tá? Jesus, ele chamou doença opressão do diabo. Glória a Deus. Se você quer conhecer a vontade de Deus, será que é da vontade de Deus que as pessoas sejam curadas? Então ora para Jesus. Amém? Jesus é a vontade de Deus em ação. Então logo, quando você sabe que é da vontade de Deus curar as pessoas, fica muito mais fácil você orar com confiança, você orar com fé, porque você sabe que a cura é a vontade de Deus. Amém? Isso é muito importante. Continuando aqui. Vamos dar uma olhada em João 14, versículo 9 e versículo 10. Fala assim: quem me vê a mim, vê o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Glória a Deus por isso. Muitas leis que governam a terra atualmente, elas começaram a existir a partir do momento em que Adão pecou e a maldição sobreveio ao mundo. Tá? Então, as pessoas que não entendem essas coisas, elas acusam Deus de ser a causa dos acidentes, das enfermidades, da morte dos entes queridos, das tempestades, dos terremotos, das inundações. Tá? E é tão interessante, é tão absurdo, porque tem cláusulas de seguro nos Estados Unidos que não cobrem o que eles chamam de atos de Deus. Tá? Então não cobre inundação, tornado, tufão, nada disso eles cobrem, porque tem uma cláusula dizendo que é atos de Deus. Deus não faz essas coisas. Amém? Você vai ver na caminhada de Jesus por essa terra, se você quer saber como Deus é, olha para Jesus, lembra? Jesus, ele acalmou a tempestade, ele não causou a tempestade. Glória a Deus. Ele te mostrou que até os elementos eram sujeitos a ele, a autoridade dele. Ele nos ensinou que quando nós estamos em Jesus, nós também temos essa autoridade, esse poder e esse domínio sobre os próprios elementos da natureza. Então você vai ver que Jesus nunca deu tempestade, ele não pegou e fez sair um tornado, um terremoto. Pelo contrário, quando teve uma tempestade, o que ele falou? Paz, cesse vento, cessou. E teve uma grande bonança, diz a palavra. Amém? Então é muito importante que a gente veja como Deus opera. A gente precisa entender o caráter de Deus. Amém? Então tem algumas leis que estão atuando nessa terra que começaram a atuar mesmo depois da queda do homem no Jardim do Éden. Tá? Então quando o pecado entrou no mundo, quando Adão desobedeceu ao Senhor, ali começaram umas leis também a estarem em vigor. E uma dessas leis é essa lei do pecado e da morte. Tá? Muitas coisas vieram a partir daí. Não existia pecado antes da queda. Tá? Não existia morte antes da queda. Não existia doença antes da queda. Não existia pobreza antes da queda. Todas essas coisas entraram em vigor depois do pecado. São consequências do pecado. Amém? Então é muito importante que você entenda isso. Você pare de culpar Deus por coisas que ele não tem nada a ver com isso. Porque tudo que é bom e tudo que é perfeito vem de Deus. Você precisa ter isso muito claro na sua mente. Se você não entender essas coisas, você vai ser roubado. Lembra que Jesus disse em João 10:10? O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Ele faz um contraste. Ele fala que o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas, porém, contudo, ele veio para te dar vida e vida em abundância. Amém? Então, logo, tudo que rouba, tudo que mata e tudo que destrói, não vem de Deus, meu amado, minha amada. Glória a Deus. Porque Deus veio para te dar vida em abundância. E se você tem alguma enfermidade no seu corpo, eu quero que você saiba nesse momento que Deus quer te curar. Porque tudo que mata, tudo que rouba e tudo que destrói não vem de Deus. Então não aceita. Não deixa o inimigo te enganar, dizendo que isso veio de Deus por alguma razão. Porque se você permitir essas coisas na tua vida, você jamais vai viver essa vida abundante que Deus conquistou para você na cruz do Calvário através de Jesus Cristo. É muito importante que você entenda isso. Amém? Glória a Deus. Tá? Então o Senhor, portanto, ele não enviou a tempestade, pois Jesus não repreenderia algo que Deus fez.
No entanto, Cristo repreendeu mesmo aquele que o diabo provocou. Tá? Então, quando você vê Jesus em ação, você vê Deus em ação. Tá? Isso é muito importante, como a gente viu aqui em João 14:9. Quem me vê, vê o Pai. Tá? Então, quer dizer, quando você olha isso torna impossível você aceitar um ensino que diz que as enfermidades são de Deus. Tá? A natureza de Deus refuta semelhante ideia. Não tem como. Não tem como Deus fazer isso. Deus não dá doença para ninguém. Quero que você dê uma olhada em 1 João 3:8. Rapidamente, não quero me demorar muito também, tem um momento da ministração. Fala assim: para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Amém? Isso é muito importante que você entenda. Tá? Jesus se manifestou para destruir ou desfazer as obras do diabo. E quais são essas obras do diabo? O pecado e as consequências do pecado. Amém? E Jesus se levantou para isso. Então, se você está em Jesus, você tem domínio. Se você está em Jesus, você pode andar em vitória. Significa que a sua vida vai ser sempre um mar de rosas? De maneira nenhuma. Jesus disse em João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que ele estava querendo dizer? Eu disse que problema vai vir. É certo. Amém? Isso é muito importante que você entenda. Problema vai vir, meu querido. Jesus mesmo fala na parábola do insensato e do prudente, que aquele que ouve as palavras e as pratica é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a tempestade, veio o tornado e nada abalou aquela casa. Mas o que ouve essa palavra dele e não pratica ela, é como um tolo que construiu a sua casa sobre areia. Aí veio o vento, veio a tempestade, veio o tufão e essa casa foi abalada e foi destruída. Tá? O que ele está querendo dizer? Que os mesmos problemas que vêm contra o tolo, vêm contra o sábio. Que vêm contra o rico, vêm contra o pobre. Que vêm contra o negro, vêm contra o branco. Mas tem um segredo de você ser a prova de tempestade. Tem um segredo de você ser inabalável quando a doença bater na sua porta. E o segredo é você ouvir as palavras de Jesus e praticá-las. Amém? Porque tem muita gente que ouve, mas não pratica e não vale de nada. Essa palavra, se você não praticar, se você só ouvir, ela não vai causar nenhuma mudança na sua vida. E como eu sempre costumo dizer, a sua fé ela precisa ser viva, ela precisa ser ativa, ela precisa ser relevante no seu dia a dia, ela precisa trazer mudança para você. Porque se a fé que eu professo, ela não causa uma mudança na minha vida, tem alguma coisa errada com a minha religião. Amém? Então é muito importante que você entenda que tempestades, problemas e oportunidades de você ficar doente, você vai ter. Mas Jesus ensina uma forma de você ser a prova dessas coisas. Essas coisas não vão te destruir, não vão sequer te abalar, se você for ouvinte e praticante da palavra de Deus. Isso é muito importante que você entenda. Amém? Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Amém? Então é muito importante que você entenda isso. Amém? Então, que fique muito claro na sua mente que tudo aquilo que danifica, que destrói, veio do inimigo, veio do diabo. Tá? Porque é o seguinte, se você não entender, você vai ser impedido de viver na cura divina, de ser abençoado financeiramente. Porque você vai achar que essas fatalidades vêm sobre a sua vida, e aí isso é uma obra de Deus, Deus está permitindo de alguma forma, não é? Jesus foi manifesto para destruir as obras do diabo, amém? Ou desfazer as obras do diabo. Quero que você dê uma olhadinha comigo em Lucas 13:16, fala assim: e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Amém? Isso é muito importante que você entenda. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está falando que Satanás estava mantendo essa mulher presa há 18 anos. Como? Através da doença. Vocês lembram do episódio que Jesus entra na sinagoga no sábado? Aí tinha uma mulher que ela estava com o corpo encurvado, tá? Numa posição já fixa, e ela não conseguia se endireitar. Tá? Então provavelmente ela era uma vítima de artrite, alguma coisa assim. Tá? E aí Jesus chega e fala para ela: mulher, você está livre da sua enfermidade. Tá? E aí ele coloca as mãos sobre ela e ela imediatamente ela se endireitou. Tá? É muito interessante que o chefe da sinagoga, né, talvez da mesma forma que os líderes de algumas igrejas atualmente, né, ficou zangado por esse motivo. Tá? Então ele fala
que Jesus mesmo chama aquela enfermidade como uma prisão de Satanás. Tá? Então a gente pode perceber que a doença, que a enfermidade não vem de Deus, ela vem do diabo, ela é uma coisa do diabo. Amém? Isso é muito importante que você entenda que Satanás é o autor da enfermidade. Tá? Jesus ele fez 3 declarações iluminadoras. A primeira, ele disse que a mulher deveria ser liberta e não presa por aquela enfermidade. A segunda, Satanás aprender e não foi Deus. E a terceira, a razão pela qual aquela mulher deveria ser liberta era porque ela era filha de Abraão. Amém? Então, se você é filho de Deus, se você nasceu de novo em Jesus Cristo, tá? Você é herdeiro das promessas de Abraão. Amém? Porque lembra que Abraão ele é o pai da fé. E todo aquele que crê, ele é justificado como Abraão foi, declarado justo sem culpa. Você tem direito a andar em cura divina. Você tem direito a ser livre da sua enfermidade. Amém? Então é muito importante que você entenda que a enfermidade não vem do Senhor. Tudo que rouba, tudo que mata, tudo que destrói, não vem de Deus. Porque Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Amém? Glória a Deus. Como a gente já viu em Atos 10:38, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, quem ungiu Jesus de Nazaré? Foi Deus. Amém? Jesus já tinha dito em João 14:10, a gente leu, que o Pai que está em mim é quem faz as obras. Tá? Então, como Deus fez essas obras de cura por intermédio de Jesus? Ungindo Jesus com o Espírito Santo e dando poder para curar. Tá? E aí, o que Jesus fez com essa unção que ele recebeu de Deus? Ele andou por toda parte fazendo o bem. E qual era o bem que ele realizava? A cura. Amém? Então, na verdade, era Deus que curava as pessoas através de Jesus. É muito importante que você entenda isso. Tá? Quantas pessoas ele curava? Todos os oprimidos do diabo. Ele nunca recusou ninguém. Se fosse nos dias de hoje, alguns iam traduzir da forma que queriam, né? Curou alguns, curou aqueles que eram da vontade de Deus curar. Querido, não seja enganado, não seja roubado. Jesus curou a todos os oprimidos do diabo porque Deus era com ele. Amém? Essa unção ela ainda é atuante. Deus ainda está no negócio de cura. Graças a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. Eu me lembro de um tempo muito obscuro na minha vida, onde eu sofri com depressão por quase 7 anos. Onde eu pensei em me matar e até tentei me matar e pela misericórdia de Deus eu não consegui, porque a depressão é uma coisa terrível e talvez alguns de vocês que estejam me ouvindo nesse momento, tanto aqui na nave quanto pela internet ou pelo CD, você também esteja nessa prisão que é a depressão. Não é verdade? É triste porque é uma prisão onde você está sozinho com você mesmo. Não é verdade? E é muito triste. E nada me curou. Não teve nada que desse jeito a não ser a revelação da palavra de Deus. Eu já estava na igreja. Eu posso te dizer que muitas pessoas que se dizem cristãs, nascidas de novo, mesmo até batizadas no Espírito Santo, estão sofrendo de depressão hoje. Sabe por quê? Porque lhes falta a revelação da palavra de Deus. Depressão é uma doença. E como não é doença, ela é uma opressão do diabo. E eu quero te dizer nessa noite que você pode ser livre dessa depressão, você pode ser livre dessa doença. Se você entender que isso não vem de Deus, que não é a mão de Deus, porque Deus quer que você seja feliz, Deus quer que você seja alegre, Deus quer que você viva essa vida abundante, que você vá por toda parte fazendo bem e levando essa cura para outras pessoas que precisam. E pela palavra de Deus, eu recebi a cura. Com a graça do Senhor Jesus. E isso já fazem 12 anos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E eu pude, da mesma forma, estender essa unção e ir libertar outras pessoas, curar outras pessoas que estavam nessa mesma posição. Amém? A origem da enfermidade é Satanás. Dele que vem essas coisas. A cura, ela é uma coisa boa. Jesus curava todos os oprimidos do diabo, não eram alguns. E saiba que é a vontade de Deus, porque Jesus só fez a vontade de Deus. Então, assim, olha o raciocínio, você vai entender. Se Deus deu a doença para alguma pessoa, por exemplo, para o cego Bartimeu, tá? De repente, alguns racionalizam da seguinte forma: Deus é que permitiu que ele fosse cego para ensinar alguma coisa. Então, logo, se Deus é que tinha dado a enfermidade para ele, então se Jesus curou ele, então Jesus estava indo contra a vontade de Deus, que era de cumprir algum propósito na cegueira do Bartimeu. Estão entendendo o meu raciocínio? Amém?
Então, como é que Jesus vai e cura se foi Deus que permitiu para ensinar alguma coisa para ele, para fazer a vida dele um pouco melhor? De maneira nenhuma, querido. Eu não sei qual é a sua cegueira. Talvez seja espiritual, talvez seja de conhecimento, talvez seja até física. Se você precisa de cura nessa noite, em nome de Jesus, receba para a tua vida. Glória a Deus, amém? Então, se Jesus era a vontade de Deus manifesta, então a gente pode perceber que todas as pessoas que Jesus curou, era a vontade de Deus que elas fossem curadas. Logo, se era a vontade de Deus que elas fossem curadas, não foi Deus que deu ou permitiu a doença para aquela pessoa. Amém? Isso é muito importante que você entenda. É fogo, né? Muitas vezes, é tão interessante que em alguns círculos, tá? É como se Deus tivesse mudado de papel com o diabo, né? É como se Deus desse a doença e o diabo que curasse, entendeu? Tá? O diabo é o mesmo malfeitor de sempre, e Deus é o mesmo, porque a palavra diz, como a gente viu em Tiago 1,17, que Deus não muda. Deus é o mesmo sempre, amém? E Deus não mudou de ideia, Ele não muda de ideia. Amém? Então isso é muito importante que você entenda, tá? Então a vontade de Deus para a tua vida é que você seja curado, que você ande em saúde divina. Amém? Você precisa aprender, porque muitas vezes a gente, por falta de conhecimento, a gente não coopera com o Espírito Santo de Deus e a gente é curado de uma enfermidade e por não cooperar, até com as leis naturais que regem o universo, a gente fica doente de novo. E essa não é a vontade de Deus. Amém? Então, por exemplo, se você foi curado de um câncer no estômago, tá? E aquele câncer foi causado porque você toma muito refrigerante, porque você come muita gordura, porque você não tem um estilo de vida saudável, amém? Você vai precisar mudar seu estilo de vida, aprender a cooperar com o Espírito Santo de Deus para que você ande em saúde divina, porque senão você vai ser roubado. Amém? Então é muito importante que você entenda isso. O teu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Você precisa zelar. Você não pode fazer o que você quer com o templo de Deus. É como o pastor Justin sempre fala. Se eu pego e te empresto o meu carro, aí você decide dar uma volta com o meu carro e você decide customizar o meu carro. Você resolve assim, botar um colante, uns adesivos nas laterais, mudar a cor, né? Botar neon, fazer essas coisas. E aí você devolve e fala assim, eu achei que estava precisando melhorar. Você acha que isso está certo? Se eu fizesse isso com o seu carro, você ia gostar? De maneira nenhuma. Então lembre-se que o seu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, é o seu carro para você andar aqui nessa terra, mas ele é emprestado. Então você não pode fazer o que você quer com um carro que não é seu. Então preste atenção como você tem tratado o seu corpo. Você tem se cuidado, hidratado o seu corpo, comido de forma saudável, praticado exercício. É tudo um conjunto, gente. Sabe, as pessoas precisam entender, você precisa entender isso nessa noite. Você é um espírito, você possui uma alma e você tem um corpo. Essas três partes são independentes e mais interligadas. Amém? Uma depende do outro para funcionar bem. E muitas vezes a gente ignora essas coisas naturais. Amém? Você precisa entender, é um todo. Então cuide do templo do Espírito de Deus, que é o teu corpo. Amém? Ame-se, porque Deus vai cobrar de você, tá? Vamos dar uma olhadinha em Marcos 16, 15, 17 e 18. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, tá? Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes causará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Sobre quais enfermos exatamente que ele está falando? Quais enfermos? Simplesmente enfermos, né? Glória a Deus. Ponto final. Ele não disse os enfermos bonzinhos, os enfermos mauzinhos. Não, ele disse simplesmente os enfermos, aqueles que estiverem doentes. E esses ficariam curados. Amém? Então, logo, se Deus fosse o autor da enfermidade, que colocasse doença sobre as pessoas, e fosse da sua vontade que alguns ficassem doentes, tá? Então essa declaração seria um pouco confusa, concorda comigo? Amém? Tá? Mas nessa declaração, Jesus nos autorizou a impor as mãos sobre todos os enfermos e eles ficariam curados.
Amém? Foi feita, essa ordem foi dada ao que nós chamamos de grande comissão, para ir em todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e no mesmo fôlego ele fala que esses sinais seguiriam os que crerem. Então, o único requisito para que esses sinais aconteçam é crer. Amém? Então, se no seu ministério, na sua vida, não está seguindo esses sinais, eu tenho uma péssima notícia para te dar. É sinal que você não está crendo. Porque a palavra promete que estes sinais seguirão os que crerem. Ele não diz que estes sinais talvez sigam os pastores, ou os presbíteros, ou os diáconos. Não, os que crerem. Esse é o único requisito. Não importa se você é pastor, presbítero, levita, simplesmente um membro que ainda não é atuante no ministério da igreja. Se você crê, a palavra diz que estes sinais te seguirão. Amém? É uma promessa de Deus. E você vai impor as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Tá? Então ele não está falando que talvez fiquem curados, alguns ficarão, alguns não ficarão, se for da vontade de Deus. Não, estes ficarão e ponto final. Então mostra que é a vontade de Deus que haja cura. Amém? Então receba a tua cura. Você precisa entender essas coisas, amém? E vamos dar uma olhadinha em Tiago 5, 14 e 15. Rapidamente. Amém? Todos? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Está alguém entre vós doente? Entre quem? A igreja, está escrevendo para a igreja. Tá? Então, forçosamente, é da vontade de Deus curar, seja quem for na igreja, amém? Okay? Não pode ser da vontade de Deus que alguém na igreja continue doente. Tá? Deus é tremendo, né? Glória a Deus. Amém? E tem pessoas que falam, né, que, como fala aquele versículo, né, de Romanos 8,17, tá? Se é certo que com ele padecemos, é certo que com ele seremos glorificados. E tem pessoas que usam essa palavra para dizer que vamos padecer com o quê? Com doença, com pobreza, com tragédia. Não é isso que está falando. Como é que Jesus padeceu? Quais foram as coisas que vieram contra Jesus? Analisa o ministério de Jesus. Jesus sofreu com doença? Não. O que Jesus sofreu? Ele sofreu perseguição. Por quê? Por causa da palavra. Amém? A mesma coisa, Paulo. Como é que Paulo sofreu? Paulo sofreu perseguição por causa do Evangelho. Amém? Nós não fomos redimidos da perseguição. A perseguição foi a única coisa que nós não fomos redimidos. Jesus disse que nós seríamos perseguidos por causa da palavra. Amém? Não por causa da pobreza, não por causa da doença, porque essas coisas são consequências do pecado e Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Amém? Você não precisa sofrer, padecer com nenhuma doença, você não precisa padecer por falta de dinheiro, você não precisa padecer de nenhuma outra forma. Amém? Mas se você realmente entender essa palavra e levar essa palavra adiante, você com certeza vai ser perseguido. Amém? Não pelo povo, mas pelas pessoas que são religiosas. Amém? E querem justificar a sua falta de fé, dizendo que é ou não da vontade de Deus fazer essas coisas. Amém? Eu geralmente gosto sempre de checar as coisas à luz da palavra. Amém? Então se você tiver alguma coisa para me dizer, vem me mostrar na palavra e eu vou dar atenção. Glória a Deus. Efésios 5:26. Para santificar a igreja, purificando com a lavagem da água pela palavra. Amém? A forma do Senhor te corrigir, tá? Porque a palavra diz lá em Hebreus 12:6 que Deus corrige aquele a quem ama como o pai ao filho a quem quer bem, né? A forma de Deus corrigir os seus filhos é através da palavra, sempre é através da palavra. Glória a Deus. É bem simples, né? Vamos supor, eu sempre dou esse exemplo. Vamos supor que o seu filho te desobedeça. Como é que você vai fazer? Se você tivesse poder, né? O seu filho te desobedeceu. Você falou para ele não ficar na internet a noite toda, mas ele ficou, ele te desobedeceu. O que você faz no dia seguinte? Você vai lá e cega o olho dele para que ele não te desobedeça mais? É assim que você faz? Ou então, de repente, se possível, você vai lá e quebra a perna dele, porque ele foi jogar bola com os amigos e você tinha dito para ele fazer a lição de casa primeiro. Então, não, você não vai fazer isso. Amém? Não é dessa maneira que você vai fazer. Como é que você vai corrigir ele? Você vai corrigir da maneira correta.
Amém? Deus é a mesma coisa, meus amados. Deus não é porque você pisou na bola, ou porque você precisa de correção, que Deus vai pegar, vai dar uma doença para você, vai quebrar sua perna, vai dar um câncer, uma artrite, de maneira nenhuma. A minha maneira de Deus te corrigir é sempre com a palavra, sempre a palavra. Tá? A palavra ela é perfeita para tudo. Se você deixar a palavra de Deus agir na sua vida e operar na sua vida, ela vai te corrigir e ela vai te guiar a toda a verdade. Amém? É muito importante que você lembre desse versículo de Efésios 5:26. Purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Amém? Então não é dessa maneira que a gente vai educar os nossos filhos. Amém? Não é dessa maneira que nós vamos treinar as nossas crianças. E com certeza não é assim que Deus faz. Não é dessa maneira que Deus age. Amém? Então nós já vimos que Deus é bom o tempo todo. Tudo que é bom, tudo que é perfeito veio de Deus. Tá? E para terminar, algumas pessoas que talvez receberam alguns ensinamentos errados, sempre vêm para mim e perguntam sobre o caso de Jó. Amém? Vamos dar uma olhadinha. Jó 42:10 fala assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Tá? E é muito importante que você entenda algumas coisas. Primeiro, tudo no Velho Testamento precisa ser filtrado pela cruz. Porque entre Malaquias e Mateus não existe apenas uma página em branco na sua Bíblia. Não existe apenas 400 anos. Existe uma cruz. Tá? Deus não mudou, mas a maneira de Deus agir com as pessoas mudou por causa de Jesus Cristo. Amém? Então é muito importante que você entenda. Você não pode pegar coisas do Velho Testamento e misturar coisas com o Novo Testamento e fazer uma salada de fruta como tem feito os cristãos. É muito importante que você entenda que novo é novo e velho é velho. E se existe um novo, significa que o velho já não está mais em vigor. Você está me entendendo? Como dizem em Hebreus, tudo no Velho Testamento foi escrito para o nosso benefício, para o nosso exemplo. Amém? Então é muito importante que você não pode sair tirando coisas do Velho Testamento sem filtrar pela cruz e as consequências da cruz. Amém? E pegar para você como verdade. Tá? Então é muito importante que você entenda que nós estamos debaixo de uma nova aliança. É de um novo mandamento, não chamado Novo Testamento. O que significa isso? Significa o seguinte, que se eu fizer um testamento e depois eu resolvo mudar esse testamento, ratificá-lo e fazer um novo testamento, aquele Velho Testamento ele não tem mais vigor. O que vai estar em vigor é o Novo Testamento. Amém? E nós estamos debaixo dessa nova aliança, desse Novo Testamento. Amém? Então, o que significa um testamento? Significa a última vontade em vida de uma pessoa. Então, no Novo Testamento, você vai achar a última vontade em vida de Jesus Cristo. É por isso que é chamado Novo Testamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai encontrar a vontade dele, o desejo dele para você. Então, é muito importante que você entenda isso. Tá? É muito importante. Tá? E tem pessoas que falam, né? Que Deus deixou Jó doente. Tá? Não foi Deus que deixou Jó doente. Tá? Amém? Foi o diabo que fez ele adoecer. Aí a pessoa fala, mas Deus permitiu. Amém? Não foi Deus. Não foi Deus que encomendou os problemas de Jó. E é muito interessante que você entenda uma coisa. Deus pode permitir que você assalte um banco. Tá? Porque você tem o seu livre-arbítrio. Tá? Mas Ele não vai te ordenar que você cometa o crime. Você está me entendendo? Tá? Deus pode permitir que você assalte um banco. Que você entre aqui na agência da Caixa Econômica Federal e assalte. Deus pode permitir. Sabe por quê? Porque você tem o livre-arbítrio. Deus te deu, você não é marionete, você não é um robô. Deus te deu um livre-arbítrio para você ter escolhas, você escolher entre o bom e o ruim, entre o certo e o errado. Então Deus pode permitir que você assalte um banco, mas Deus jamais vai ordenar que você cometa um crime. Glória a Deus por isso, amém? Então o que acontece? Na realidade, Deus somente deu permissão ao diabo em certo sentido. Tá? Se você deixar que Satanás o ataque, Deus vai permitir, porque Satanás é o Deus deste mundo. Está dizendo isso em 2 Coríntios 4:4. E você está morando no território dele. Amém? Porque a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Amém? O próprio Jó abriu a porta ao diabo através do medo que ele sentia. Porque se você olhar em Jó 3:25, Jó disse, porque o que eu temia me veio e o que receava me aconteceu. Glória a Deus. Amém?
Então, as coisas que sobrevieram de Jó foi a própria brecha que ele deu através do medo. Amém? Você lembra em Timóteo que fala que Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de quê? De amor, de poder e de moderação, ou de mente sã. Logo, a palavra diz que medo é um espírito e você não tem que aceitar. E esse espírito não vem de Deus, porque Deus não tem medo. Todas as vezes que Deus apareceu e até mesmo mandou algum anjo no Velho Testamento, até no Novo Testamento, ele sempre começou como: não tenha medo, não temas. Amém? Deus não é Deus de medo. E a gente vê nessa palavra que Deus nos deu um espírito de amor, de poder e de moderação. Medo é um espírito, você não tem que aceitar medo na sua vida, amém? Glória a Deus por isso. Nenhum tipo de medo, não tenha medo, porque medo é um espírito. E se você der brecha para o medo, amém? Medo é fé negativa, já expliquei sobre isso. Amém? Glória a Deus. Tá? E muitos estudiosos da Bíblia concordam que a totalidade do livro de Jó, ele abrange um período entre 9 e 18 meses. Foi mais ou menos o tempo que levou para toda aquela tragédia que sobreveio sobre ele, né? Acontecer. Tá? Mas depois você vai ver que Deus, ele virou o cativeiro de Jó. Tá? Então, logo quando Jó estava doente, ele estava no cativeiro de quem? Do diabo. Amém? Quando Jó estava na pobreza, ele se encontrava no cativeiro do diabo. Mas Deus, porém, ele virou o cativeiro de Jó. Deus deu a Jó o dobro daquilo que ele tinha no início, tá? Porque é assim que Deus opera. Então é muito importante que você entenda essas coisas. Porque Deus permitiu, porque Deus sabe todas as coisas. Amado, eu quero terminar dizendo uma coisa para você. Deus permite o que você permite, porque Ele te deu o livre-arbítrio. O desejo do Senhor, a vontade perfeita de Deus para a sua vida, ela se encontra na palavra dele. E você precisa entender essa palavra, porque senão Satanás vai te roubar todos os minutos, de todas as horas, de todos os dias. Amém? Não se deixe ser enganado, meu amado. Não se deixe enganar. É a palavra que Tiago falou em Tiago 1, 16, 17. Por que ele falou isso? Porque é possível que você seja enganado e você não saiba. Tudo que é bom e tudo que é perfeito vem do alto. Não aceite enfermidade na sua vida. Não aceite nenhuma obra do diabo na sua vida. Porque se você der as boas-vindas para a doença na sua vida, se você permitir uma doença na sua vida, você está abrindo as portas para o próprio diabo. Porque essas coisas vêm dele, não vêm do Senhor. E o desejo do Senhor para a tua vida é que você seja curado. Então receba a cura. Receba a cura neste momento. Entenda. E confesse, se você tem acreditado que Deus deu essa doença para você, por alguma razão, cuidado, meu amado, minha amada. Porque a palavra diz que ai daquele que chama bênção, maldição, e que chama maldição, bênção. Amém? Cuidado. Cuidado para que você não esteja dando as boas-vindas para algo que é do diabo, para algo que é do inferno. Amém? O desejo do Senhor para a tua vida é que você seja curado. Então receba a sua cura. Se você precisa pedir perdão ao Senhor, porque talvez você tenha pensado, tenha acreditado muito tempo que Deus permitiu algumas coisas acontecerem na sua vida, peça perdão a Ele. Se você tem acreditado porque alguém te fez acreditar, te ensinou que doença é coisa boa, que é Deus agindo através de você, que Deus fazendo que o seu coração seja mais sensível, que você tenha mais paz, que talvez você possa orar mais, estar mais perto de Deus. Isso não veio de Deus para a sua vida. Veja como Jesus agia, veja como Jesus interagia com as pessoas. Ele curou todos os enfermos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Existe uma unção sobre a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que quando nós formos e anunciarmos o Evangelho, esses sinais vão seguir aqueles que crerem. E nós vamos expulsar demônios, o ministério de libertação, de cura. Amém? Que nós vamos falar em novas línguas, mas você precisa crer. E nós vamos impor as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Se ele faz uma declaração como essa, é porque é da vontade de Deus que as pessoas sejam curadas. Então é a vontade de Deus que você seja curado. Que é a vontade de Deus que você ande em saúde divina. Então a partir de hoje você recebeu a revelação da palavra de Deus. Eu sei que muitas coisas vão mudar na sua vida, porque Deus vai mudar o seu cativeiro. Deus está fazendo a obra na tua vida nesse momento. Espero que você se levante. Amém? Levante suas mãos para o céu. Eu quero que você coloque a mão na sua enfermidade. Se você não pode colocar a mão na sua enfermidade, coloque a mão sobre o seu coração nesse momento. Amém? Glória a Deus. Peço a ajuda dos obreiros. Amém?
Você que está em casa, está nos ouvindo em casa, ore conosco, tenha fé. Esse é o momento de cura. Ora, lá se canta, lá na surianda, lá xerianda, lá na. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra foi ensinada, Senhor. Eu creio que a tua palavra foi ensinada com poder, com unção. E a unção, ela quebra o jugo, Senhor. E em nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus, eu quero quebrar todo o cativeiro, todo o jugo sobre as vidas dessas pessoas nesse momento, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, doença, ordeno que você saia agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, espírito de enfermidade, te repreendo agora em nome de Jesus. Larga dessa vida, larga desse corpo agora em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te louvar, Pai, pela unção de cura que está disponível a todos que crerem. Obrigada, Senhor, que cura faz parte da expiação, faz parte daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós. Nós entendemos a tua palavra, nós te agradecemos, Senhor, porque nós podemos ser curados. Essa é a tua vontade. E se é a tua vontade que sejamos curados, então não é da tua vontade que ficamos doentes. Nós entendemos a tua palavra, Senhor. Nós recebemos essa palavra, Pai, em nome de Jesus. E nós andamos agora em fé, Senhor. Em nome de Jesus, libera a cura nesse momento. Em nome de Jesus. Câncer, eu te repreendo, eu te amaldiçoo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Doença nos olhos, eu te repreendo em nome de Jesus. Cegueira, saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vocês que estão com HIV, até em AIDS, até terminal, em nome de Jesus, eu libero cura para todos. Em nome de Jesus. Senhor, faz uma transfusão de sangue nessa pessoa agora, em nome de Jesus. Que o Espírito possa entrar em cada célula, restaurar aquilo que tem sido destruído por causa dessa doença. Pessoas que fizeram ou estão fazendo quimioterapia, em nome de Jesus, eu oro restauração nesse momento. Em nome de Jesus. Sistema imunológico, eu te ordeno agora, você recebe uma ordem. Seja alinhado com a palavra de Deus. Seja restaurado em nome de Jesus. Doença nos ossos, doença nos nervos, em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Aparelho respiratório, em nome de Jesus. Eu ordeno que você seja curado, em nome de Jesus. Toda sorte de doença, doenças no sangue, em nome de Jesus. Oh, doenças de pele, em nome de Jesus, eu te repreendo. Eu ordeno que você saia agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Doenças no aparelho digestivo, doenças no aparelho reprodutor, em nome de Jesus. Seja curado da tua infertilidade agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós curamos, nós liberamos, Espírito Santo de Deus. Confirma essa palavra pregada por meio de sinais, de curas, de maravilhas, como o Senhor prometeu em Marcos 16:20. Nós te agradecemos, Senhor, e nós te louvamos. E se você crê, diga graças a Deus. Receba a tua cura. Fique firme. Volte no médico, faça os teus exames e dê um testemunho. Em nome de Jesus, você pode entrar em contato comigo. Amém? Tem o meu e-mail na saída, você pode ligar, o meu telefone. Entre em contato conosco, conte das boas coisas que o Senhor está fazendo na tua vida. Testemunhe, isso é bênção para a tua vida. Isso glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus.